E hoje vai ser um momento bem especial, porque mais na frente, daqui uns 20 minutinhos, vai entrar um casal, né? Ou então sua mãe, depende, não sei, no ar para poder dar um breve testemunho, como é que está sendo, né, a vida deles aí, em relação ao sono do bebê, tá bom? Hoje eu vou ler algumas entrevistas que eu faço, que eu costumo fazer com as mães que mandam, né, mensagem para mim. Pauliana, eu queria que você me dissesse como é que é em relação à consultoria de sono, em relação ao curso de sono e tudo. Eu queria que você me dissesse como é que eu posso fazer, porque o meu bebê tá... Eu tô com muito problema, meu bebê não tá dormindo à noite. E aí eu peço para as mães preencherem, né, ali um cadastrozinho e fazerem e responderem 12 perguntinhas sobre o sono do bebê. E aqui eu separei algumas entrevistas e eu vou colocar para vocês ouvirem, né? Assim, eu vou ler, vou ficar lendo para poder dizer, mostrar assim, a vida de um bebê que não tem rotina, né? Que não consegue dormir à noite. Então, muitas vezes a mãe acha que é só com ela, mas só que não é só com ela. Tem N mães. A sua vizinha pode até ter um bebê que dorme bem, mas a outra vizinha pode não ter. Aqui em casa mesmo, de vez em quando, lá para as 10 horas da noite, eu escuto um bebê chorando aos gritos. Por quê? Porque simplesmente ele não consegue dormir. Ele está no efeito vulcânico, certo? Então, é muito desesperador para os pais. Então, eu vou passar agora, eu vou ler aqui algumas entrevistas que são bem interessantes, porque cada um tem uma idade diferente, para poder você entender, tá? Vou botar aqui meu computador. Então, assim, a entrevista, eu pergunto várias coisas, mas eu separei aqui algumas perguntinhas e as respostas das mães. Então, eu pergunto se o bebê está em aleitamento materno, e essa daqui ela respondeu que o bebê tem 51 dias de vida, ela está em aleitamento misto e ela tem, ela faz um tipo de sono durante o dia de rede compartilhada, certo? Como é que a bebê faz sonecas, né? Na rede compartilhada, dorme no sling, raras vezes dorme sozinha na rede. E à noite dorme com a mãe na rede e depois na cama com a mãe. Ela faz em torno de 2 ou 3 sonecas no sling, com a média de 1h30 a 2 horas. Dorme 8h30 da noite ou 9 horas e acorda entre 1h30 e 2h30 para mamar. E depois acorda 5 ou 5h30. Só que a mãe disse que 2 vezes na semana, esse segundo sono na madrugada é um pouco inquieto. Então, ela acaba acordando mais vezes. Aí, qual é o desejo dela? O desejo dessa mãe, sabe qual é? Aliviar os braços da mãe. Fazer com que a bebê aprenda a dormir no berço e ter um sono melhor. Ter um sono independente. Então, ela falou sobre isso e é impressionante como muitas mães mandam essas mesmas respostas para mim. E essa bebezinha, que é uma menininha, ela tem apenas 51 dias, certo? Eu vou ler outra aqui, que eu também achei interessante. Essa é uma bebezinha que tem 5 meses de vida, certo?
e ela teve um histórico de APLV, e ela também mamou até os 5 meses, e agora ela iniciou fórmula porque não estava ganhando peso. Só que ela colocou aqui que até os 3 meses ela conseguia dormir melhor no berço, a maior parte. E a mãe ia para a cama ou na rede no começo da manhã por volta de 4 horas, e a bebê ficava em cima dela. Só que como a mãe disse que ela começou a despertar muitas vezes à noite, ela passou a deixar a bebê na cama com ela. Mas só que mesmo dormindo na cama, ela está fazendo muitos despertares. E aí também eu perguntei qual era o horário que ela dormia à noite, né? Aí ela botava até os 3 meses, dormia em torno de 18 horas e despertava 5, 6 horas. Mas agora está adormecendo 18 horas ou 19, mas acorda sempre, né? Em torno de 6 horas, independente do horário de dormir. Só que ela não dorme 18 horas e acorda às 6. Ela bota a bebê para dormir no colo, depois vai para a rede às 18 horas, depois quase uma hora depois ela coloca a bebê no berço. Só que antes ela ficava pelo menos de 19 horas até 22 horas ou mais. Agora, quando ela coloca, ela diz assim, agora eu coloco, com pouco tempo ela acorda e só volta a dormir com o peito. Às vezes preciso ir deitar super cedo com ela na rede, porque ela não fica. Esse tem sido o ponto mais difícil, pois não tenho mais nenhum tempo para mim. Era o único intervalo livre. Era o único... Cadê? Perdi. Era o único intervalo livre e tempo com meu esposo. Percebo muita mudança após o salto de 4 meses. Essa dependência à noite pelo peito, não sei como reverter isso. As sonecas do dia são muito curtas e às vezes parece ser insuficiente. Queria conseguir passar a adaptar. Qual é o seu desejo? Queria conseguir passar a adaptar mais ao berço. Só tem dormido no peito. Consegue dormir com a avó, mas comigo somente no peito. À noite, muitos despertares e volta somente com o peito. E mesmo depois de adormecida, quando tiro, ela sente. E só consegue ser ninada para dormir comigo e com a avó. Já tentei deixar adormecer sozinha, ela chora. Outras formas, como balançar na rede, não funciona. Não queria fazer cama compartilhada por mais tempo, pois percebo que eu não durmo. Nem durmo bem e nem ela. E o meu esposo não está no nosso quarto. Há alguns dias passamos o berço dela para o quarto dela e tentei. Porém, foram muitos despertares para estar no peito. Queria conseguir deixá-la um pouco menos independente do peito para dormir. Volto a trabalhar esse mês e fico com muitos receios em relação ao sono dela. E aí ela estava bem triste, né? Essa outra mãezinha, ela tá aqui mostrando a bebê tem 1 ano e 4 meses, certo? Nasceu de parto normal. E aqui eu perguntei se ela cadê? Você faz cama compartilhada? Ela disse, faço. Sim, mas mesmo assim ela desperta nesse período. Aí, aqui, numa fase normal, ela dorme entre 19h30 e 20h30, essa bebê de 1 ano e 4 meses. Mas ela reluta tanto quanto pode para não dormir. Ela acorda entre 7 e 9 horas, mas não dá para contar os despertares noturnos. Como ela dorme de cama compartilhada, eu durmo com a cama, eu fico no sentido contrário, o marido também, a bebê no meio, e dorme com os pés para fora da cama, porque a cama é pequena. Então, dorme o marido e ela com os pés para fora da cama, para poder
dar um espaço para beber. E ela acorda múltiplas vezes à noite, cerca de 10 a 15, porque não dá para contar, porque ela, todas as vezes, ela pega o peito para voltar a adormecer. Qual é a sua expectativa? Expectativa é que a minha filha consiga dormir sozinha no seu berço a noite toda e papai e mamãe voltem a ter um sono tranquilo. É impressionante, né? Como a gente percebe, gente, que é muito difícil se você não tem, assim, uma ajuda, uma orientação. É bem difícil para os pais entenderem como é que eles podem ajudar o bebê a dormir. E você percebe que aqui tem até assim, não tenho muito. Eu pergunto assim, o que é que o pediatra acha? Aí uma diz, não tenho muito espaço para falar com o sono para o pediatra. A outra aqui diz assim, pediatra é a favor da esterogestação até que a mãe esteja bem. Depois, procurar ajuda caso esteja incomodando. Outro pediatra diz assim, tá aqui. Outro pediatra diz assim, é desse jeito mesmo, você deve se acostumar. Então, assim, tem muitas pessoas, muitos pediatras que dizem assim, não, tá plenamente normal, tudo tranquilo. E na realidade não é tranquilo, porque um bebê ele veio para somar. E quando um bebê nasce e muda, né? Porque já normal já é mudar a rotina, certo? Os pais, quando eu vou falar com eles, às vezes os bebês têm 2 dias de vida, 2, gente, 2. E quando eu vou conversar com eles, eu vou dizer para eles que a vida vai mudar, a rotina vai mudar. As mães já começam a chorar, por quê? Porque estão há 2 dias sem dormir, 2, certo? Imagina 5 meses, 51 dias, 1 ano e 4 meses. E isso é desgastante. Então, é muito importante que esse assunto do sono seja assim muito bem orientado desde o início. Por quê? Porque os pais não sabem como proceder com... Imagine 3 anos, né, Gabriele? Os pais não sabem como proceder. Não sabem, porque eles nunca se depararam com isso. Principalmente papais de primeira viagem, não é isso? Então, é bem desesperador. Por isso que, gente, quando eu comecei a minha profissão, né? Quando eu me formei em enfermagem, foi interessante porque eu comecei a trabalhar já com uma população carente, certo? Que essa população era lá em Pacatuba, no interior do Ceará. Aqui é perto de Fortaleza, mas é interior. E assim, quando eu orientava a parte de pré-natal, orientava aquela parte de puericultura, né? Porque o trabalho do enfermeiro é fazer o que o pediatra faz no meio particular, certo? O enfermeiro do SUS, ele faz o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, eu passei 2 anos fazendo isso. E quando eu via aquelas crianças, né, que as mães, às vezes o menino não dormia, ela pegava, tacava um mingau para eles dormirem, mingau de goma, água com goma, mingau de... vários tipos de mingau, para poder ver se os bebês dormiam. Então, era assim uma coisa muito ruim. E como eu comecei a trabalhar com amamentação naquela época, eu fiz vários cursos e tudo, então foi assim um divisor de águas lá. Por quê? Porque eu pude entender a realidade daquelas pessoas que moravam em situação de pobreza, né? Em situação de miséria. Tinha mães que pariam, que eu ia lá acompanhar. Era assim uma situação triste, triste.
e a única coisa que elas tinham simplesmente era o peito para dar. Por isso que eu fui atrás de me especializar para ajudar aquelas mães a terem uma boa, um bom desenvolvimento, né, para os bebês. E graças a Deus, depois que eu fiz o meu trabalho, que a gente tinha lá 20% apenas de aleitamento materno exclusivo até mais ou menos 2 meses de vida, nós conseguimos, com o grupo de mães que eu trabalhei, 92% de êxito em amamentação, aleitamento materno exclusivo até o 4º mês de vida. Então foi muito bom. Mas depois, quando eu voltei para Fortaleza, eu percebia que na consultoria de amamentação, quando eu fazia, eu me sentia incomodada com as mães, recém-mães, né? E com os seus recém-nascidos, que elas ficavam desesperadas porque os bebês choravam. Então eu comecei a ensinar como segurar o bebê. Gente, vocês não sabem, não têm noção de como é importante aprender a segurar um bebê. É muito importante. Por quê? Porque pelo menos assim, a posição que você segura o bebê, você consegue tirar um choro do bebê que não seja um choro de fome ou um choro de vontade de fazer cocô, mas um choro de desorganização neurológica. Se você segurar o seu bebê de uma maneira correta, de uma maneira gostosa, o bebê vai ter condições de parar de chorar. Oi, Charliane. Charliane, você vai ser minha próxima convidada, viu? Então, eu comecei a ensinar como as mães poderiam segurar os seus bebês para que eles pudessem parar de chorar, para que eles pudessem ficar mais confortáveis. E a partir daí, eu comecei a ensinar rotina, não tirando a livre demanda, mas ensinando uma rotina, como fazer uma rotina do dia, como fazer a rotina noturna para que aquele bebê pudesse melhorar. E eu criei, através de observações, eu criei a mamada dos sonhos, que hoje você sabe que você lê o livro da Encantadora de Bebês, tem lá, mamada dos sonhos, mas não é a mamada dos sonhos da Encantadora. Eu criei um tipo de mamada dos sonhos que era para bebês até 3 meses de vida, que começou a dar certo. Eu comecei a estimular aquela mãe a fazer a mamada dos sonhos à noite, e os bebês começaram a dormir bem, começaram a fazer noites mais longas, né? Bebês recém-nascidos faziam noites de 4 horas, de 5 horas, chegavam a fazer 6 horas à noite. Isso foi muito, muito bom. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? Porque o profissional da saúde, ele precisa ver a necessidade do paciente, do cliente. E graças a Deus, quando essas mães começavam a ficar, pelo amor de Deus, eu estou aqui precisando fazer com que o meu bebê durma e tudo, então a gente conseguiu encaixar a parte de amamentação com orientação de sono. Gente, eu vou ver se a nossa convidada, a Layara, ela está no ar. Eu estou aqui com ela para ver se a Layara vai entrar aqui com a gente. Deixa eu procurar aqui só um instantinho, tá? Acho que foi. Oi, Layara e Bernardo. E Daniel, olha, já estava... Olá! Olha, eu estou muito feliz com vocês. Vocês são especiais, viu? Estou muito feliz, porque eu orientei o Bernardinho desde o nascimento, né? A gente fez aí a orientação de amamentação e tudo, e foi tão gostoso. E depois a gente fez ali a consultoria de sono, e a gente está aqui
esperando vocês falarem aí um pouquinho sobre todo esse processo, né? Mas eu queria que vocês se apresentassem. Quantos anos de casados vocês têm? Qual é a idade do Bernardo? Quando é que foi feita a consultoria de sono? Fale sua profissão, as profissões de vocês. E aí, tudo bem? Ah, tudo bem, prazer é nosso estar aqui participando da live, né? Obrigada. Né? Você nos ajudou assim, né? De uma maneira que a gente chama de milagre, né? Tanto com a mão como com o sono do Bernardo. Nós somos casados há um pouco mais de 2 anos, né? Sou publicitária, Sou administrador financeiro. né? E o Bernardo atualmente ele tem 1 ano e 2 meses, né? A gente chamou a Poliana por indicação de uma colega do trabalho, né? Que ela super indicou, chamou tanto no primeiro como no segundo filho, né? Então a gente chamou inicialmente para ajudar na amamentação, né? Que era o nosso primeiro grande nervosismo, assim. Sim. Então a gente não imaginava que um pouco mais à frente viria um desafio ainda maior, né? Que seria fazer o Bernardo dormir bem, ter uma boa rotina, né? Bons cochilos durante o dia. A gente não imaginava que fosse ser tão desafiador nesse ponto, né? Quando ele virou na faixa dos 6 meses ali, a gente já estava há muito tempo sem conseguir dormir direito. Tinha noite que ele acordava 10 vezes. Algumas noites a gente contou, né? Até mais, né? Às vezes até mais, com uma frequência grande. Às vezes a gente colocava ele para dormir, 10, 15 minutos depois ele já estava chorando, acordando de novo, né? E nisso dava aquele desespero, porque a gente não sabia se era uma cólica, se era gases, se era falta da gente, se queria mamar. A gente ficava naquela angústia de não saber o que fazer, né? E o estresse nosso também, né? Porque a gente já vem de um dia muito cansativo, né? Considerando o dia a dia, com a conciliação com o trabalho. Um bebê pequeno em casa e à noite sem conseguir dormir direito, então acumula muita coisa. O que tornava muito estressante para ele também, né? Porque a partir do momento que ele não dorme bem, né? Ele não consegue estar bem durante o dia, né? Entra naquele efeito vulcânico. E também a gente, como leigo, imagina logo que quanto mais cansado ele tiver, melhor ele vai dormir. Então, meio que esperava ele chegar no ponto crítico para tentar colocar para dormir. E aí ele já estava tão estressado que não conseguia, né? Então, foi fundamental foi a gente inverter isso, entender que ele precisava de incentivo durante o dia para poder conseguir dormir bem à noite. Uhum. Quando a gente É verdade. a gente não sabia mais o que fazer, né? Para onde recorrer para conseguir fazer ele dormir bem, tanto à noite como durante o dia, né? Nos cochilos. Uhum. Pronto. É verdade, eu vi isso de perto. Então, assim, esse é um resumo, né, breve da história de vocês, né, do Bernardinho, que é, ele tinha 6 meses e foram 6 meses, né? Ele tinha 6 quando eu fui? Não, ele já estava com uns 7 para 7. Pois é, né? dormir. Exatamente. E assim, e esse problema, vocês viam que isso era um problema ou vocês achavam que era normal, que todo bebê passava por isso? Como é que vocês achavam? Será que assim, será que o Bernardo acordar a noite inteira, isso faz parte mesmo do crescimento dele? Vocês tinham essa noção, se era normal, se não era? A gente foi testando, né? A gente também tem casais amigos que têm bebês na mesma faixa etária, e aí a gente escuta histórias, ele começa a dormir cedo, dorme a noite toda, nunca dá trabalho, aí a gente fica invejando assim, né? Poxa, alguns diziam, ele toma fórmula, né? Fica com mais forrado e dorme bem. A gente questionava, será que é porque ele não toma fórmula? Né? E teve também o ponto, né, de quando já começou a introdução alimentar e mesmo assim ele ainda não dormia bem. Então a gente realmente chegou à conclusão, não tá certo. A gente precisa de ajuda. Tem alguma coisa que não tá legal.
A gente Uhum. tem informação também, tentar ver o que é que tinha de dica, assim, mas tentava e não Nada dava muito dava certo. certo. E aí depois de várias noites, aí a gente, não, a gente precisa chamar a Poliana de novo aí pra resolver. Pronto. Então, assim, uma pergunta era como você me conheceu, então é porque vocês, né, a gente fez a consultoria de amamentação, mas vocês ficaram sabendo através de quem que eu fazia a consultoria de sono, que eu orientava? Só através de mim mesmo ou Foi a sua apresentação, né? Que na apresentação, né? ato contigo, né? Pra saber como que É, é a amamentação, isso. né? Então, dali mesmo eu já me liguei. Ah, tá certo. E assim, quando eu fui aí para orientar, vocês sentiram alguma dificuldade quando eu apresentei a orientação? Vocês sentiram, assim, dificuldade em implementar a rotina, a organização, ensinar o bebê a dormir, ensinar o Bernardo a dormir? Foi muito difícil? Não, eu acho assim, a gente é um pouco metódico, assim, né? Então a gente gosta de ter uma orientação que a gente confia que vai funcionar. Então, se não está funcionando por causa disso, então vamos testar isso aqui. E aí a gente foi seguindo. Então, primeiro a gente olhou pro dia, né? A gente passou olhando só para a rotina do dia, sem mudar nada da rotina noturna dele, para ir adaptando aos poucos. Então, como foi um processo gradativo, foi tranquilo. A gente também estava desesperado para que desse certo, né? Então era a maior força de vontade possível. Mas sem dúvida, Aham. a rotina foi um desafio grande, né? Como ele falou, inclusive a adaptar a nossa rotina de trabalho, né? Com a babá também, de passar tudo para ela. Então foi um desafiozinho, né, grande pra gente. Mas no final, É. e eu acho que o mais difícil, né, foi no meu caso, assim, né? Foi esse ponto, né? O Daniel que tinha que colocar ele para dormir, né? Por conta, né, dele não associar, mamar, dengo, né? E eu vi aquele chorinho nos primeiros dias, né? Dando um trabalhinho para dormir. E isso foi muito difícil também. Aham. Só que o chorinho era assim, era por causa da própria do próprio hábito que ele tinha, né? Mas esse choro sempre bem assistido, né? Sempre ali com o Bernardo ali sempre próximo, não é? O Daniel sempre próximo dele, não é isso? É verdade. E na época, assim, a gente. Para o que hoje em dia é outro. Já foi um outro salto, né? De lá para cá, ele foi cada vez se acostumando mais. E hoje em dia, a gente coloca ele na cama, dá tchau. Às vezes ele vai dormir um pouquinho, depois acorda, como foi hoje o caso. Acordou um pouquinho, a gente volta, acalma. Depois ele mesmo se inclina para o berço, dá tchau Ele dá pronto. tchau, dá boa noite. Boa noite. Ele tem o Fofo. que ele chama de buba. Ele fica abraçadinho com o ossinho. Já tá bem adaptado. Ele não tem essa necessidade mais de ir muito sonolento pro berço. Né? Ele é Aham, acordado pro berço e consegue dormir sozinho. aham. A E gente ele dorme que horas e geralmente acorda que horas? Só para complementar, a gente viajou no ano, e aí o ambiente diferente desregulou um pouquinho, mas mesmo assim ele ainda dormiu bem. Mas quando ele voltou para o ambiente dele aqui, aí que ele dormiu melhor ainda. Agora, Daniel, eu vi a sua paciência, né? Quando vocês escreveram a rotina para mim antes da orientação, eu vi a paciência de vocês escreverem assim, né? Dormiu 20 horas, aí 20h33 acordou, aí o Daniel colocou no colo, aí ninou, e ele dormiu, botou no berço. Aí 20h33, acordou 21h05. Aí Daniel botou no colo, ninou e botou no berço. Aí 22 e tanto, né? Aí você vinha com ela, Yara.
madrugada era mais difícil ainda, né? Além de ser difícil o acordar, né? De instante em instante, o lembrar de anotar o horário, né? O Daniel colocou para ninar, ele chorou, quis mamar, não quis, tomou água. Era. Realmente, eu vi ali, quando vocês me mandaram a rotina, teve um dia lá que tinham 10 despertares, né? E até assim, não é despertar e logo dormir, né? Ele despertava e demorava, demorava. Quando eu vi aquela rotina, eu disse, meu Deus do céu, Santo Daniel. Né? A gente Como é? tinha acostumado ele a... Tá ouvindo? Repete de novo, porque falhou. Sim. Como a gente tinha acostumado ele antes a dormir conosco, assim, balançando, então ele voltava a dormir só com a gente, então ele não conseguia colocar, não era colocar e esperar ele dormir. Não, era balançando, era para um lado para o outro, sabe? E aí, com o tempo, ele foi ficando mais pesado, vai ficando mais difícil, a gente né? mais cansado. E aí, vai ficando mais difícil, né? Então, é verdade. E eu me lembro que... Além das... Como é? das várias vezes de levantar, tinha um esforço físico realmente assim, né? Porque você já tá cansado e balançando 20, 30 minutos. Né? Já pesado. É verdade. Eu me lembro quando eu fui aí, ele estava na hora, acho que era do almoço, estava comendo lá né, as legumes dele, tudo, estava dando. Aí depois, agora ele vai para a soneca. Aí pegava, botava a babá, ia lá para a lavanderia, que ele ficava lá na lavanderia, no clarão lá, olhando para o claro, e ela lá sacudindo ele o tempo inteiro, e ele passando, e com os olhos grelados, ele passando não sei quanto tempo para poder conseguir dormir, né? Foi bem desafiador, né? Agora, é interessante que os dois, né, os dois, né, o pai e a mãe, os dois precisam falar a mesma linguagem, porque se um faz uma coisa e o outro não faz, né, ou faz totalmente diferente, não tem como você deixar uma rotina redondinha, né, porque os dois têm que estar, assim, de acordo, né, fazer tudo igual para que nada deixe de ser feito, para que aconteça tudo ok, né. Eu sempre digo uma coisa, a gente, consultor de armamento de sono, não é o consultor de sono que vai fazer com que o seu bebê durma a noite inteira. O consultor de sono tanto faz presencial, como online, como no curso, né, que eu dou, é uma orientação que a gente dá para que as mães, os pais fiquem empoderados de conhecimento e saibam fazer a coisa certa. Então, não sou eu que vou fazer o bebê dormir, mas você seguindo as orientações é que vai dar certo. Tem muita gente que diz assim, Pauliana, mas eu já fiz várias vezes, já tentei, eu estou lhe procurando pela a minha última saída. Por quê? Porque eu já tentei várias vezes. Eu disse, olha, a mesma coisa do nutricionista. Você vai para o nutricionista dizendo assim, eu quero emagrecer 20 quilos. Aí a nutricionista dá a receita, lá dá o cardápio, aí você faz um dia, faz 2, faz 3 e não faz mais. Você vai emagrecer? Não, mas ela deu lá, né, o passo a passo. Agora, se você vai seguir, é outra coisa, né? Então, é isso aí que é importante. Vocês seguiram e vocês são bem metódicos. Achei fofa a rotina de vocês, né? Que vocês faziam no Word lá, bem bonitinho, né? Depois que eu orientei, aí ficava fazendo a rotina dele, né? Para mostrar que realmente funcionou. Foi bem legal. Então, assim, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Deixa eu ver aqui. Você tinha... Sim, se com a orientação que eu dei, vocês achavam que assim, não ia dar tempo fazer tudo que eu orientei? Tipo assim, a gente não tem tempo de fazer tudo que você orientou. Tipo assim, a rotina dele, Pauliana, você disse que era para fazer assim de manhã, levar para passear, ou então fazer isso, ou dar um banho, ou fazer isso.
será que essa rotina que foi passada para vocês era uma rotina muito pesada, uma rotina impossível de ser feita? Não, né? Sem dúvidas, é bem mais difícil quando nós dois estamos sozinhos com ele, né? Quando a babá tá de folga, né? Ainda mais quando tem que conciliar com o trabalho, né? Toda a questão também de fazer todas as comidinhas, né? Da semana, congelar, juntando tudo. Realmente tem horas que você, né, não sabe como dar conta. Mas, né, tudo flui. E acho também foi adaptando também, né? Acho que a primeira orientação, a gente abordou vários pontos. Alguns deles o Bernardo não reagiu da maneira que a gente esperava, e aí a gente foi adaptando. Não, então vamos encurtar esse horário, vamos esticar. E aí foi a gente se comunicando bastante e ajustando. Né? Exatamente, joia. Como é? Não sai o som. Adaptando ao que ele reagia também, né? A forma como ele com que a gente ia ajustando, né? E foi sempre Exatamente. a rotina dele ajustando cada passo, um passo de cada vez, né? Passava acho que 3, 4 dias fazendo uma mudança, né? Depois 3, 4 dias fazendo outra mudança. Maravilha. Que bom. E hoje, e você acha assim que o bebê para dormir, né? Você acha que é um processo natural ou é um processo ensinado? O que é que vocês acham? Assim, eu acho que é muito relativo, né? Tem cada caso é um caso, né? Tem pais que relatam que o bebê é muito tranquilo, né? Que desde o início dorme bem, dorme a noite inteira, né? No nosso caso, né? Eu sei, né? Posso afirmar que a gente precisou muito da sua ajuda. Teve que ensiná-lo a descansar, né? A entender que ali é o momento dele relaxar e entrar no sono. Joia. E, gente, para finalizar, para eu não gastar tanto tempo de vocês, que vocês também estão cansados durante o dia, eu queria saber quantas horas o Bernardo dorme por noite, né? Ele dorme que horas e ele acorda que horas? Normalmente ele dorme umas 7h30 da noite e acorda entre 6h30 e 7 horas da manhã. Direto. Milagre chamado Poliana. Então ele dorme direto. Agora eu queria que vocês dissessem assim, que quando um bebê aprende a dormir a noite inteira, você percebe que tem algumas recaídas e às vezes ele pode acordar uma vez à noite, mas como o bebê ele já sabe dormir, isso é por pouco tempo e depois ele volta ao normal. Já aconteceu isso com vocês? Hoje mesmo. Assim que a gente pôs ele para dormir, ele acordou um pouquinho depois, aí foi essa hora que eu saí com ele, botei de novo, ele quis voltar, deu uns 5, 10 minutinhos, ele começou a chorar, a gente ficou acompanhando na câmera. Apesar de estar chorando, ele estava deitado ainda, passou um tempinho, foi se tranquilizando sozinho. E hoje ele está acordando 6h30, 7 horas, mas ele passou um bom tempo acordando 5 e pouco da manhã. Às vezes 4h30. Ele foi ao longo do tempo, foi esticando um pouquinho. E aí, a maioria das vezes, ele acorda bem e fica um tempinho sozinho lá no berço, brincando. Outro dia a gente até filmou, ele pegou o buba dele, ficou limpando a parede lá. Então ele acorda e fica bem. Quando ele acorda, é raro hoje em dia, né? É bem raro. Ele acorda e fica um tempinho brincando. Então, hoje vocês estão dormindo tranquilos, né? Sem comparação. Sem comparação. Graças a Deus. Gente, depois manda uma fotozinha dele para poder eu postar lá no Stories, viu? Hoje ele tá com qual idade? 1 ano e 2 meses. Ai, que fofo. Pois é, que bom, né? E a amamentação, ele ainda tá ou finalizou a amamentação? Completamente não, né? Ele ainda tem essa associaçãozinha, né, de mamar antes de dormir à noite. Mas nem é uma associação. Assim, acho que ele chamei. Exatamente. Como é, Daniel? Falhou total. Cada vez desapegando mais. Tá nos finalmente. Esses últimos dias ele praticamente não tá nem querendo mamar, nem para dormir à noite.
Entendi. Pois, gente, olha, foi um prazerzão. Vocês, ó, vocês moram no meu coração, viu? Você também. Amo vocês, viu? E sempre lembrem que eu oro muito por vocês, Ah, muito obrigada. viu? Sempre Oro muito. um casal que a gente conhece, né, que estão esperando algum filho, a gente sempre indica, né, a gente sempre fala, Apoliana, vocês têm que conhecer a Apoliana, né, a gente não tá. Ah, Seu trabalho, sem dúvidas, é fantástico e ajuda muitas famílias. sem dúvida. Muitíssimo obrigada. Pois, olha, foi um prazer. Deus abençoe. E depois manda a fotozinha do Bernardo para poder a gente curtir aqui, tá bom? Tá Um ótimo. beijo e obrigada por participar, tá certo? Eu sei que não é fácil porque é bem cansativo. Um beijo grande. Tchau, Daniel, Layara. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Gente, olha que maravilha, né? Eu fico tão feliz com isso, porque isso é um sinal. Olha como eu estou com a sombra aqui. Isso é um sinal que é possível, certo? Fazer uma orientação de sono e você ter êxito, né? Conseguir fazer com que o seu bebê durma a noite inteira, certo? Então, eu acho bem interessante esse testemunho do Daniel e da Layara, porque eles estavam, assim, sofrendo demais, demais. Eu tinha pena quando eu vi a rotina deles antes da orientação, certo? Eu vou ver aqui algumas perguntinhas, que eu acho que tem poucas hoje, mas eu vou ver algumas perguntinhas para poder ver se eu consigo ainda responder. Ainda dá um tempinho aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. Opa. Meu bebê acorda em média de 2. Aí não deu mais para. A mãe não colocou mais. Imagina 3 anos, né? Uma mãe aqui que colocou foi a Gabriela. Ela colocou 3 anos, então provavelmente o bebezinho dela está com 3 anos e ainda não conseguiu dormir a noite inteira, certo? Ela botou, é sofrido mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Ah, André, obrigada. Linda sua história, obrigada. Pronto, a Charliane. A Charliane, ela é uma mãezinha que eu atendi a parte de amamentação, de cuidados, de tudo. E depois a gente combinou, não é, para fazer consultoria de sono. E nós fizemos a consultoria. Eu acho que o Bernardo também é Bernardo. Ele tinha, eu acho que 8 meses, certo? Então, a Charliane vai ser uma próxima mãe que a gente vai conversar. E a Rainara está dizendo assim: eu aprendi a segurar o bebê com você. Movimento do útero é sucesso até hoje. Tá joia. Obrigada. Edilânia. Meu bebê teve fortes cólicas e por conta disso deixou o berço. Queria muito ensiná-lo a dormir novamente no berço. Como faço? Quando coloco ele no berço, acorda. Lá vai eu de novo colocar na rede e... É verdade. Quando um bebê dorme no colo, todas as mães, né, que fazem isso, que o bebê dorme no colo e tudo, todas essas mães, elas não sabem como proceder para voltar esse bebê a dormir no berço. Mas eu vou dar aqui uma dica super importante para que você comece a ajudar o seu bebê a conhecer o local onde ele vai dormir. Gente, se o seu bebê pode ser bebezinho pequenininho, pode ser de 2 meses, de 5 meses, de 8 meses, certo?
Coloca o seu bebê no berço acordado quando ele está feliz, certo? Coloque-o, deixa ele lá. Vocês viram que o Bernardinho, que agora, né, a gente fez ali a consultoria, né, de sono, no testemunho deles, ele tem o Buba, ele tem o bonequinho. Então, coloca um bonequinho, deixa um companheiro dentro do berço, porque é muito importante para eles. Um bebê até a partir de 4 meses, ele precisa de um objeto de transição. Por quê? Para quando ele chegar com 7 meses, quando ele chegar na angústia da separação, ele ter um suporte com aquele boneco, ele substituir pelo menos a ausência da mãe ou a ausência do pai, porque depende, a angústia da separação não é só com a mãe, não. Porque tem pais que andam, que ficam mais tempo em casa, às vezes trabalham em casa e tudo. Então, esse bonequinho, ele substitui ali aquela presença. Então, coloque um bonequinho. Se ele tiver olho grande, melhor. Se ele for de uma cor com contraste, se tiver a carinha branca, o olho preto, a boca vermelha, o corpinho pretinho, ele vai ter assim mais entendimento de rosto. Então, isso é bem importante para que o bebê ele tenha essa transição. Você viu que o Daniel falando, né? Que quando ele acordou, ele estava lá esfregando o buba na parede. Os meus filhos, eles tinham um bonequinho que a gente chamava de Puff Puff. E esse bonequinho era muito bom, porque ele era uma transição para eles, né? Então, o Puff Puff acompanhava os meninos no berço, né? Enquanto ele dormia, certo? Aqui a Socorro também está dizendo, né? O meu netinho agora, Bernardo também, né, Bernardo? Agora dorme muito bem, graças a Poliana. Oh, muito obrigada. Então, aqui, meu bebê de 3 meses, a Císlia, toma fórmula a cada 3 horas, faz soneca conforme a janela de sono, à noite faz ritual do sono durante o dia de atividades, mas acorda 3 a 4 vezes à noite. Cília, aí o bebê, provavelmente ele tem associações, não é? Porque se o bebê acorda 3 a 4 vezes à noite, um bebê de 3 meses, tem que ver, não é? Por quê? Porque nessa idade não precisaria ter esses múltiplos despertares, a não ser que ele desperte para tomar uma dieta plena, né? Tem bebês que eles tomam dieta plena 3, 4 vezes à noite? Tem. Aí, se acontece isso, a gente tem que ajustar o dia, certo? Porque se ajustar o dia, a gente consegue melhorar o padrão de sono da noite, tá bom? Aqui, Andréa Farias. Socorro e eu, vovó Andréa, acompanhamos de perto essa bênção de Bernardo passar a dormir. Daniel e Lai ganharam qualidade de vida e Bernardo ficou super tranquilo. Poliana fez toda a diferença. Oh, muito obrigada, muito obrigada. E ele é muito inteligente. Ora, só pode, né? Joana, quanto tempo demora para essa adaptação? Ótima pergunta, Joana. Quanto tempo demora para que você possa ensinar o bebê a dormir durante a noite? Geralmente, a gente tem um tempo, isso aí é neurológico, tá certo? 21 dias. Esse é o tempo que você faz para que o bebê assimile aquela habilidade. O que é que acontece? Quando eu vou fazer a orientação, ou então quando a mãe adquire o curso de sono, ela vai precisar assistir o curso inteiro e vai começando a fazer os ajustes. Geralmente, a primeira semana é uma semana de ajustes durante o dia, para que ela possa
começar a fazer bem devagarinho todo o processo. Só que quando ela começa a ajustar, como vocês viram aí o Daniel dizendo, Daniel disse, olha, você orientou ali e tudo, aí a gente foi vendo o bebê e foi adaptando o que você estava orientando, adaptando para o bebê. A gente via que precisava fazer isso, fazer aquilo e tudo. Então, isso é uma adaptação. Vocês é que vão adaptar. Não tem como eu chegar e dizer assim, olha, você vai fazer isso, 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 isso. Não, eu dou a sugestão e vocês vão observando e fazendo. Ah, peraí, ainda acontece isso, isso. Então, são ajustes, certo? Então, a primeira semana é de ajuste. Aí, depois, quando você começa a entender o seu bebê, é que você vai implementar aquilo que foi orientado. E aí, o que é que a gente faz? A gente começa com a rotina noturna, depois dos ajustes. Por quê? Porque com a rotina noturna, como a rotina noturna ela é mais fácil de ser assimilada pelo bebê, então a gente começa pela noite. Sabiam disso? Às vezes as mães querem, Pauliana, meu bebê não faz sonecas boas e nem dorme bem à noite. Primeiro a gente ajeita à noite, para depois passar para as sonecas do dia, certo? Então, quando essas mães começam a fazer os ajustes, aí sim, quando você já começa a fazer a rotina igual toda noite, que já fez ali aqueles pequenos ajustes, né, e tudo, aí sim, aí você vai ver que o primeiro dia, o segundo, o terceiro, que são mais difíceis, aí a primeira semana, aí o bebê às vezes regride e tudo. E aí muitas mães, mas não está dando certo. E não é que não está dando certo, é porque o bebê, para que ele possa mudar um hábito, vai passar tempo. Imagina você, se você vai andar de bicicleta. Você nunca andou. Aí você vai, já pega a bicicleta e já sai andando? Nada. Quantas vezes você segurou na garupa do bebê ali ou na sela e saiu ali andando com o bebê, segurando, né, com a criança, segurando, e ele vai, dias e dias e dias e dias, até um dia você soltar e ele conseguir andar, dar as primeiras pedaladas. Então, a habilidade de dormir é do mesmo jeito. Dormir é uma habilidade, andar de bicicleta é uma habilidade, engatinhar é uma habilidade. O bebê não vai engatinhar se ficou de 4, já vai engatinhar. Nada. Ele fica se equilibrando, depois ele vai engatinhar para trás, dar um passinho, depois ele dá não sei quantos passos para trás, para depois ele dar os passos para frente, fazer o engatinhado, né, para frente. Por quê? Porque é a habilidade que o bebê vai ganhar. E sono é do mesmo jeito. Então, assim, o lema do sono é persistência, consistência e paciência. Por quê? Porque para você instalar uma rotina, certo? Instalar uma rotina é mais difícil do que você viver sem rotina. Mas quando você vive sem rotina, a sua vida é totalmente desorganizada, cansativa, entrando em exaustão. E para você instalar a rotina é cansativo? É, porque tem que anotar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Mas quando o bebê aprende, aí é diferente. Você vê aí, né, a fisionomia dos pais felizes, né, tranquilos. Agora eles entendem, eles estão vendo ali direitinho, eles já sabem como o bebê deles, como é que eles fazem, né, para o bebê ficar bem, para poder fazer com que ele durma bem. Então, assim, é uma tranquilidade. E é interessante porque isso pode ser feito em qualquer idade. Pauliana, é porque o meu bebê tem 1 mês, será que está no tempo de fazer? Olha, até o terceiro mês eu faço um aconselhamento, eu tenho até um webinário que é uma orientação bem detalhada do que você pode fazer para ir implementando uma rotina para o seu bebê, certo? Então é bem importante isso. Deixa eu só tomar aqui uma aguinha.
Então, é muito importante isso, certo? Então, gente, aqui as perguntas já foram feitas. Deixa eu ver aqui, tem aqui. Pauliana, bebê 3 meses só mama às vezes e briga com o peito e acorda 2 vezes na noite. Olha aí, né? Aqui. Bebê só mama às vezes, briga com o peito, acorda duas vezes à noite. Pode ser baixa produção de leite? Olha, à noite é muito difícil ser baixa produção, certo? Porque acorda 2 vezes à noite, eu não creio que seja, porque baixa produção é quando o bebê não está ganhando peso, não está fazendo nada, assim, não tá tendo um dia tranquilo, certo? Então tem que ver, tá ganhando peso? Tá, então não é baixa produção. Vamos lá, outra pergunta. Theo, de 6 meses, dorme no ninho e ir para o berço acorda. Faça o quê? Você tem que ensinar o seu bebê. Se ele dorme no ninho, deixa ele dormindo no ninho, certo? E você coloca o ninho dentro do berço. Agora, só que um bebê de 6 meses dentro do ninho é risco para sufocamento, porque aqueles ninhos têm a parede muito alta, certo? Então, como eu disse, ensine o seu bebê a ficar acordado dentro do berço para que ele se acostume com aquele local, tá certo? Vamos lá, outra pergunta. Com quantos meses devo oferecer água à minha bebê? Depende, se a sua bebê só mamar, não precisa oferecer água até a introdução alimentar, certo? Se a sua bebê mama e toma fórmula, também não precisa oferecer água. E agora, as fórmulas, o bebê também não precisa tomar água até o 6º mês, a não ser que o pediatra peça, a não ser que o bebê tenha fezes endurecidas, e aí ele passa água, certo? Minha bebê tem 2 meses, sempre que vai dormir chora muito toda noite. Se ela chora muito, pode ser que ela esteja fazendo um efeito vulcânico. Por quê? Porque se ela não faz boas sonecas durante o dia, ou vai dormir sem ter relaxado, sem ter baixado o cortisol, ela vai chorar muito, realmente, e não vai dar certo. Tem que fazer você tem que ser orientada. Gente, acho que vai faltar 1 minutinho. Minha filha tem 20 dias de vida e já está acostumada do braço. Chora que fica vermelho. O que faço agora? 20 dias de vida, ela não está acostumada no braço. O bebê está no pico de crescimento. Espera ela passar o pico e você pode ajudá-la a dormir no berço. Gente, eu vou responder as outras perguntinhas lá no Stories. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, certo? E uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima live, segunda-feira. Beijo!